Olá, alunos, dando continuidade nas nossas aulas sobre funções. Nesse vídeo, vamos falar sobre as propriedades e a construção do gráfico da função. As propriedades das funções matemáticas. Função sobrejetora. Nesse caso, todos os elementos do domínio possuem um elemento na imagem, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Na aula anterior, eu expliquei para vocês o que seria domínio, que seria o elemento de partida. Expliquei o que seria contradomínio, que seria todos os elementos correspondentes ao conjunto B, e o elemento da imagem, que seria todos aqueles que irão receber flecha do elemento do domínio, do conjunto do domínio. E a função sobrejetora nos diz que a imagem vai ser igual ao contradomínio, ou seja, todos os elementos de B receberão flecha de A. Função injetora. Nesse tipo de função, cada elemento do domínio está associado a um único elemento da imagem. Desse modo, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Ou seja, dois elementos do domínio não podem ter a mesma imagem em B. Quer dizer que o único elemento do domínio está associado a uma única imagem. Se partisse uma flecha desse ponto e uma flecha do segundo ponto, partisse para o mesmo ponto. Isso não poderia. Porque na função injetora fala que o domínio possui uma única imagem em B. Cada domínio de A possui unicamente uma imagem em B. Aqui, em B, não pode receber duas flechas de A, somente uma. E a função objetora? A função objetora é como se fosse a injetora e a sobrejetora ao mesmo tempo. Que a gente já viu, né? Que dois números distintos não podem possuir a mesma imagem. Dois números de A não podem ter a mesma imagem em B. E o domínio tem que ser igual à imagem, como está especificado nesse exemplo. Cada elemento de A possui unicamente uma imagem. E o contradomínio é todos os elementos da imagem. A imagem é igual ao contradomínio. E o gráfico da função. As funções matemáticas podem ser representadas graficamente dentro de um plano cartesiano. Para tal, é necessário utilizar a coordenada x, que é a abscissa, e a ordenada y, dentro do plano. Está aqui o exemplo no plano cartesiano, o y e o x. Creio que vocês já tenham visto e tenham uma noção do que seria um plano cartesiano. Para construir um gráfico de uma função f, basta atribuir os valores do domínio para x. Ou seja, eu tenho uma lei de formação, que seria a função. Nessa lei de formação, eu vou atribuir valores para y, que vou substituir nessa função, e através daí eu vou achar os pontos de y. Uma aplicação. Para construir o gráfico da função x, que é igual a x mais 1, o primeiro passo é montar uma tabela com os valores de x para definir os valores de y. Eu já tenho a função. Qual é o passo seguinte? Substituir valores de x, que com valores de x, eu vou obter os valores de y substituídos nas funções. Como um exemplo a seguir. Eu escolhi 0, 1 e 2 e 3. Vou substituir esses valores no lugar de x, vou resolver a função e vou obter os pares ordenados. Com esses pares, eu vou no gráfico, localizo os pontos. Aqui está o resultado de y e aqui está os valores de x. Atribuindo, quando x for 1, o y vai ser 2, primeiro ponto, e assim sucessivamente, como vocês podem ver na imagem. O terceiro passo é ligar os pontos através de uma reta para determinar o gráfico da função. Eu obter os pontos, localizei os pontos no plano cartesiano, e o terceiro passo e o último
é ligar para obter a reta. Para a gente obter uma reta, só precisamos unicamente de 2 pontos. Aqui a gente fez com mais valores para especificar um pouco mais a imagem para vocês, o exemplo. Mas para fazer uma reta, só precisamos de 2 pontos. Gente, nessa aula a gente falou um pouco sobre as funções, as propriedades das funções e falou um pouco sobre os gráficos. A partir das aulas a seguir, a gente vai falar um pouco mais sobre os termos mesmo matemáticos, sobre os exemplos de funções, que existem vários exemplos, como função afim, função quadrática, e vamos entrar um pouco mais na linguagem matemática mesmo, nos cálculos. Era só isso, e nos vídeos, e nos veremos nos vídeos ou em outros vídeos.